Tim não entendia quase nada do que Douglas dizia, em português ou inglês, mas se sentia relaxado e feliz. As casas eram tão arrumadinhas e limpinhas, com seus jardinzinhos floridos de verão, que pareciam de brinquedo. Subiram pela Orchard Street, de onde se tinha uma visão deslumbrante do rio batido de sol, da ponte de Tapanzi, com 6 pistas cheias de carros coloridos e, nas suaves colinas que cercavam a cidade e ao longo do rio, daquilo que Douglas mostrou com um gesto largo e apresentou como Millionaire's Colony. Eram diversas grandes mansões, algumas tão grandes que pareciam castelos, com jardins que eram quase parques, cercando de luxo e opulência uma cidadezinha de brinquedo. O nome não precisava de tradução. As casas diziam tudo. Uma delas, apontou Douglas, tinha 45 quartos. Era do multimilionário John Rockefeller, de quem até Tim já ouvira falar. Enquanto o tijucano Tim descobria a América, em Detroit, o negro Berry Gordy, operário da linha de montagem da Ford, pedia $800 emprestados à mãe e fundava a Motown Records, que se tornaria a plataforma de lançamento do melhor funk, soul e rhythm and blues da década e seria uma legenda na indústria do disco e na cultura negra dos Estados Unidos. Tim encontrava a América em ebulição e, assim como ele, pronta para grandes transformações. A Motown era apenas a ponta do iceberg negro que sacudiria a cultura americana. Liderado por Martin Luther King, o movimento pelos direitos civis avançava sobre a América segregada. Os Estados Unidos tinham 180 milhões de habitantes e salário mínimo de $1 por hora. A Guerra Fria com a União Soviética esquentava. A possibilidade de um holocausto nuclear se tornava um pesadelo para a América próspera e conservadora. Nas ruas do Greenwich Village, em Nova York, Tim veria pela primeira vez jovens negros com orgulhosas carapinhas eriçadas e adereços africanos. Testemunharia outras demonstrações de orgulho da raça e de rebeldia que jamais imaginou na Tijuca e sentiria na pele, muito mais do que no Brasil, a chibata da discriminação. No Brasil, Tim sempre se acreditara e se dissera mulato, mas logo descobriu que ali não havia essas sutilezas. Se não era branco, negro era. Mas o pior era quando algum branquelo, ou até um negro, o chamava de spick, que era tão ofensivo para os hispânicos quanto nigger para os negros. E o Tim se sentia um spick nigger. Se lembrou da Tijuca, na Rua do Matoso, e do farmacêutico Timbó, inventor da miraculosa pasta Timbolina, que alisava os cabelos duros e crespos e permitia a ele, Erasmo e Roberto, capricharem nos topetões indispensáveis ao look do rock and roll. Sem a Timbolina, comprou um creme alisante em uma farmácia e mudou radicalmente o look. Gostou do que viu no espelho. Por causa dos olhos puxados, achou que ficara parecendo um havaiano preto. Mandou um postal para Erasmo, contando as novidades, e, por amor à bossa nova, chamou-o de Erasmo Gilberto. E assinou Tim Jobim. No fim de setembro, o tempo começou a esfriar e Tim comemorou festivamente seu 17º aniversário, junto com o seu gêmeo americano. E quase desmaiou quando recebeu o presente dos O'Meara, uma guitarra elétrica. Seus rocks e sambas encheram o ar de alegria e esquentaram a noite dos O'Meara e dos vizinhos. As tardes silenciosas de Tarrytown nunca mais seriam as mesmas. Passou seu primeiro inverno tiritando de frio e enrolado em cobertores, mas nunca se esqueceria do seu deslumbramento com a nevasca que cobriu a cidade às vésperas do Natal. O chato foi dividir com Douglas, de pá na mão, a tarefa de tirar meio metro de neve da frente da casa, para que o carro dos O'Meara pudesse sair da garagem. Mas Tim não reclamava de nada. Dava graças a Deus e às preces de Dona Maria Imaculada por estar ali, com aquelas pessoas que lhe davam casa, comida e máquina de lavar roupa. Tim logo entendeu que falar bem a língua era fundamental para sua sobrevivência. Com a ajuda de seu brother e de seu prodigioso ouvido musical,
logo estava reproduzindo o sotaque, as cadências e sonoridades do inglês de rua, embora seu vocabulário ainda fosse pequeno e grande a confusão entre pronomes e tempos verbais. Primeiro, aprendeu palavrões e gírias. Depois, entrou para um curso de americanização na Sleepy Hollow High School, e o resto veio rapidamente com a televisão, a música e a rua. Em pouco tempo, falava fluentemente e quase sem sotaque, com as gírias e até os erros de concordância dos jovens negros e porto-riquenhos com quem convivia. Adotou o nome de Jimmy the Brazilian. Jimmy teve um Merry Christmas e ganhou presente de todo mundo. Não estava habituado a beber, mas comemorou o New Year com um porre monumental e coletivo com os O'Mara, o seu primeiro em família. E começou a entender por que o pessoal da casa sempre ria tanto e por que sempre acabavam brigando entre eles. Desde o dia da sua chegada, quando fora acordado pelo tio Richie às gargalhadas, trocando as pernas e com um bafo de álcool, Tim notara que todos ali eram chegados a um goró. O mais engraçado é que eles chamavam o goró de spirits. Os O'Mara eram gente boa e trabalhadora, pelo menos até o fim da tarde. Depois que começavam a encher a cara de gin e de bourbon, tudo podia acontecer. Riam, choravam, brigavam, faziam as pazes, riam de novo. Eram irlandeses, sanguíneos e passionais, sujeitos a chuvas e trovoadas. Seu primeiro emprego foi como ajudante de caixa num pequeno supermercado de Orchard Street, um tipo de loja que não existia na Tijuca nem no Brasil, onde as pessoas enchiam um carrinho com o que queriam e depois pagavam no caixa. Para ele, acostumado a feiras, quitandas e armazéns, era novidade absoluta. Colocava as compras das madames em sacolas e ganhava gorjetas levando-as até os carros. Tim passava as tardes no caixa, vendo os gringos pegando nas prateleiras o que queriam, à vontade, sem ninguém fiscalizando ou prestando atenção. E se lembrava da marcação cerrada que o Portuga do Armazém da Tijuca e sua mulher exerciam sobre a molecada de dedos rápidos e olho grande. E mesmo assim, não conseguiu evitar que uma vez ou outra um chiclete ou um chocolate desaparecesse à passagem de Tim e seus amigos. Era impossível resistir àquelas prateleiras cheias do bom e do melhor, dando sopa em Tarrytown. A cena musical americana fervia em 1960. Uma nova onda negra estava se formando nos subterrâneos das grandes cidades. O rock parecia perder força, embora Elvis estivesse mais forte e romântico do que nunca, voltando triunfalmente aos Estados Unidos depois de prestar serviço militar na Alemanha. Seu grande sucesso do ano foi It's Now or Never, uma versão em inglês do clássico napolitano O Sole Mio. O rock começava a virar pizza. Os jovens queriam novidades. Bob Dylan explodia no Village com um novo folk rebelde e sofisticado. O estéreo revolucionava o mundo do disco. As paradas de sucesso eram invadidas por negros como Ray Charles, George on My Mind, e Sam Cooke, Chain Gang, e The Marvelettes e Smokey Robinson and the Miracles estouravam os primeiros hits da Motown. Diante dos olhos e ouvidos assombrados de Tim, um novo mundo se abria. Numa esquina escura de Tarrytown, com uma turma de jovens negros e porto-riquenhos e o rádio de pilha tocando R&B no volume máximo, fumou o seu primeiro baseado. E adorou, não passaria mais sem eles. Depois de 3 meses, saiu do supermercado para lavar pratos em uma lanchonete. Começava a ganhar um dinheirinho e a ficar de saco cheio dos porres e brigas dos O'Mara. Comemorou festivamente seus 18 anos, junto com Douglas, com uma grande bebedeira e tomou a péssima decisão de abandonar o aconchego, mesmo turbulento, do lar e ir morar com 2 amigos em um muquifo sem aquecimento na parte mais pobre da cidade. Para enfrentar o inverno, ganharam um velho sobretudo de lã de Douglas, que era bem maior do que ele.
Miss Lillian cortou 20 centímetros na altura e fez uma bainha, mas mesmo assim ficou muito folgado no corpo, o que se revelaria de grande utilidade para Tim em tempos mais duros de fome e desemprego, quando fizesse suas feiras informais no supermercado. O casacão era largo o suficiente para abrigar um frango. Embora não estivesse desempregado, pelo contrário, passara de lavador de pratos a fritador de hambúrgueres, panquecas e steaks na lanchonete, e muito menos com fome, já que comia bastante a sua própria produção, Tim começou a empreender incursões experimentais no supermercado, nas horas de maior movimento, fazendo pequenos produtos desaparecerem nos bolsos do casacão. Passava pela caixa, cumprimentava a garota, pagava seu bubble gum, que não existia no Brasil, onde só havia goma de mascar, e saía, feliz e despreocupado, pelas ruas de Tarrytown, fazendo bolas cor-de-rosa de chiclete. Também não tinha nenhuma dificuldade em surrupiar um chocolate ou um bolinho e comê-los rapidamente no local, abaixado como quem amarra os sapatos. O supermercado era um jardim das delícias para Tim, que durante meses o frequentou com assiduidade e discrição, até que um dia foi pego pelo gerente com a mão na massa e a boca na botija. Foi sua primeira visita a uma delegacia americana e lhe custou o emprego na cozinha da lanchonete. Desempregado, passando frio e queimado no supermercado, foi obrigado a buscar em outras lojas das redondezas a sua sobrevivência. Mantinha contato com os O'Mara e, de vez em quando, filava uma boia em seu antigo lar, onde bebiam e brigavam como sempre.